Fala galera, beleza? Gilmar Júnior aqui para mais um vídeo do canal Amigos na Palavra. E o tema de hoje é fé no pecado. Como assim? Roda a vinheta. Então, gente, hoje eu vou falar sobre um personagem da Bíblia muito conhecido chamado Sansão. Se você não conhece esse personagem, eu vou falar rapidamente. Sansão foi um homem capacitado por Deus com uma força física acima da média de qualquer ser humano. Ele sozinho derrotava centenas de soldados inimigos, levantava pesos que até o homem mais forte do mundo atualmente, no livro dos recordes, não conseguiria levantar, porque ele era capacitado por Deus para fazer aquelas coisas. Porém, antes do nascimento de Sansão, Deus dá uma ordem para os pais de Sansão, primeiro para a mãe, depois para o pai, dizendo que ele seria um homem nazireu. E lá no verso 5 do capítulo 13 de Juízes, diz assim: "E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Então, queridos, a Bíblia diz que Sansão seria um nazireu. Nazireu era alguém separado por Deus de uma forma específica, para fazer algo específico. E esse nazireu tinha uma série de restrições por estar consagrado a Deus. Por exemplo, não podia tocar em coisas mortas, não podia beber vinho, não podia cortar seus cabelos. E aí Sansão nasce, cresce, ganha aquela força, vence batalhas. Só que Sansão começa a cometer uma série de erros. Ordens que Deus deu e ele começou a burlar essas ordens, né? Deus deixa claro para o povo de Deus para procurar casar com alguém no meio do povo, e Sansão foi procurar no meio do povo inimigo uma mulher, né? Teve um noivado, deu errado, depois se envolveu com uma outra mulher, e aí foi quando ele se envolveu com essa mulher que começou a gerar os problemas para Sansão. Sansão chegou a tocar em coisas mortas, Sansão chegou a beber vinho, e a gota d'água disso foi que em um determinado momento os inimigos queriam saber o segredo da força de Sansão. E pediram para Dalila, a mulher que ele estava se envolvendo, para perguntar para ele o segredo, para eles irem lá fazer aquela determinada coisa para Sansão perder as forças. Sansão começava a brincar, falava: se fizer tal coisa eu vou perder as forças. E aí quando ele dormia, o pessoal ia lá e aprontava aquela coisa e amarrava ele em cordas. Mas no dia seguinte ele ia lá, desamarrava, arrebentava as cordas e conseguia se livrar daquilo e ficava tirando sarro daquelas pessoas e de Dalila que perguntou, e ele mentiu. Então, de tanto Dalila insistir, teve um momento que ele baixou a guarda e revelou o segredo, o maior segredo de todos, que era cortar o cabelo. E ele falou: se cortar o meu cabelo eu perco as forças. E aí, em determinada noite, enquanto ele estava dormindo, os inimigos foram lá junto com Dalila e cortaram o cabelo de Sansão. E aí amarraram ele. Então, quando ele acordou e foi se desamarrar, já não tinha mais força. E aí o exército inimigo foi lá, furaram os 2 olhos dele e botaram ele para trabalhar como burro de carga, trabalhando pesado, porque agora era a força física e não mais aquela força que Deus deu para ele. E o que eu quero passar para cada um de vocês aqui nesse vídeo é que Sansão ele foi brincando com o pecado. Pelo fato dele ter já tomado vinho, se envolvido com mulher estrangeira, uma série de coisas, e a conta não tinha chegado, a consequência não tinha chegado, Sansão continuou vivendo da maneira dele. Não buscava Deus, não tinha uma comunhão com Deus e vivia pecando. É como se ele tivesse cometido um primeiro pecado e não veio consequência, Deus não mandou juízo, então vou continuar fazendo. Só que chegou uma hora que a conta chegou, queridos. A fatura chegou e Sansão pagou caro pelo pecado dele. Tiago, no capítulo 1, no verso 15, diz que a tentação, né, ela vai nascendo em nós até gerar o pecado, e o pecado gera a morte. Tiago faz uma comparação dessa questão da tentação com o pecado como uma gravidez, que ela vai nascendo, a gestação, né? Vai crescendo, vai ganhando força até gerar morte. Então, queridos, às vezes estamos fazendo coisas, pode parecer pequenininhas, coisas que o Senhor não gosta e que não está tendo consequências grandes, e a gente está achando que está abafando, está tudo bem, a conta não vai chegar. Então a gente cria uma fé no pecado de cometer as coisas e passar impune. Mas eu te digo, queridos, uma hora a fatura chega. Pecado, a palavra de Deus diz que nos separa do Senhor. Pecado gera morte eterna. Pecado gera inferno. Pecado gera uma vida inteira sem Jesus. E o Senhor está nos convidando a nos apegarmos a Ele, a fugirmos do pecado, a resistir às tentações com a ajuda dEle, para que o pecado não vire um vício em nós não venhamos a viver uma prática até que gere morte. Mas quando o pecado querer nascer em nós como uma gravidez,
Vamos abortar o pecado de nós, para que possamos viver uma vida espiritual sadia, em comunhão com Deus e agradando o Senhor. Então, queridos, não tenha fé no pecado, porque o pecado pode te matar. Tenha fé no Senhor, naquele que é santo, naquele que exige santidade de nós, porque sabe que a santidade nos leva à vida eterna. A santidade com a presença de Deus preenche nossos vazios e a santidade nos faz ficar firmes diante da presença do Senhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí de notificações. Deixe o seu like aí também no vídeo, é muito importante para nós. Comente à vontade e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Valeu, abraço!